Agosto é tradicionalmente o mês da advocacia na subseção da OAB de Blumenau. É um período marcado por atividades comemorativas, debates e eventos voltados para os profissionais da área. E para falar dessa programação, da importância, de ter um mês dedicado à advocacia, eu converso agora com o presidente da subseção da OAB de Blumenau, Pedro Cascais Neto. Obrigado pela participação, seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Jorge, obrigado, ouvintes da Rádio Itaberaba. É sempre um prazer muito grande poder falar com vocês. Presidente, para começar, qual é o significado, do mês da advocacia para a OAB e para os profissionais de direito também? Vale lembrar que a data de 11 de agosto é o dia em que se comemora o Dia da Advocacia, porque é o dia em que foi feita a fundação dos primeiros cursos de direito no Brasil, isso lá durante o Império, em 1823, momento em que foram criados os 2 primeiros cursos de direito, e de lá em diante é a data que a advocacia utiliza como marco para a sua comemoração. A subseção de Blumenau, que hoje abrange os municípios de Blumenau e Pomerode, tem em sua programação para este mês, além de eventos acadêmicos, eventos voltados à capacitação da advocacia, outros 3 eventos marcantes e bastante importantes. Um foi a Noite do Rubi, que aconteceu na última sexta-feira, na sede da nossa subseção, em que nós reunimos em torno de 150 colegas num baile da advocacia extremamente divertido, elegante, bacana, aonde podemos confraternizar, aonde podemos comemorar a alegria de sermos advogados, de participarmos desta classe que tanto contribui com a sociedade. Teremos no dia 21, quinta-feira agora, também na sede da nossa subseção, a realização de um culto interreligioso, um culto ecumênico, em que nós teremos a presença de diversas denominações religiosas que estão organizando um momento muito importante, um momento de reflexão, um momento um importante contato com as nossas denominações religiosas e a nossa profissão. Então, desde representantes da Igreja Católica, Igreja Luterana, as denominações evangélicas, pentecostais, espíritas, inclusive Umbanda, nós teremos todas as religiões que nós temos representantes aqui em Blumenau. Isso será no dia 21, final do dia, onde teremos essa nossa celebração, que é um momento bastante especial para a nossa classe também. Há atividades, doutor, que também têm a participação da comunidade ou voltadas para a comunidade durante toda essa programação? Este culto ecumênico, por exemplo, é um momento em que toda a comunidade pode participar. Vale destacar que isso é algo bastante incomum de nós termos acontecendo, né? Normalmente, as denominações religiosas, elas fazem os seus próprios cultos, os seus próprios momentos de reflexão de maneira individualizada. E nós estamos justamente reunindo todos no mesmo ambiente, através da nossa Comissão de Liberdade Religiosa, para que haja essa possibilidade de confraternização, de reflexão. Os nossos eventos acadêmicos, que acontecem seguidamente, são abertos para a comunidade, ainda que haja um interesse preponderante dos operadores do direito. Os operadores do direito, eu abro o leque para dizer que não são só os advogados, mas os advogados, promotores, juízes, delegados, servidores de modo geral, estudantes de direito. E como a OAB, a subseção de Blumenau, tem buscado fortalecer, a formação contínua dos profissionais? Nós desenvolvemos um projeto chamado Projeto Qualifica, onde nós, de maneira concatenada, organizada,
metodologicamente planejada. Nós estamos desenvolvendo diversos cursos, diversas formações para a nossa advocacia. Então, desde cursos, por exemplo, palestras, seminários, simpósios, em todas as áreas do direito, nós também temos uma qualificação profissional de ensino útil. Inteligência artificial, precificação de honorários, contratualização. Nós estamos desenvolvendo oficinas jurídicas, nós estamos desenvolvendo cursos virtuais e cursos presenciais, lives acontecendo de maneira seguida. Isso tem auxiliado de maneira bastante eficiente na formação da advocacia. Em especial, agora que nós estamos no mês da advocacia, nós damos uma atenção maior a essa formação. Somos parceiros de todos os cursos que a Escola Superior da Advocacia desenvolve, a maior parte deles de modo virtual, que vem desde a seccional catarinense, e isso é desenvolvido em todo o estado, e Blumenau nós incentivamos com bastante força também. Além das atividades jurídicas, existem ações de integração, lazer, esportes na programação, uma integração melhor entre toda a categoria? Existe sim. Do ponto de vista de lazer, nós desenvolvemos já desde o início da gestão um encontro mensal chamado Sexta em Ordem. Toda última sexta-feira do mês, a classe se reúne no nosso salão de festas da subseção para um almoço bastante saboroso, ao meio-dia, em que nós temos a oportunidade aí de confraternizar toda a classe reunida. Estamos no mês 8, então teremos a 8ª edição no dia 29 de agosto, que será a última sexta-feira desse mês, e toda a classe já é convidada a estar conosco. Temos também outros eventos festivos, como foi, por exemplo, que eu mencionei agora, a Noite do Rubi. Tivemos no mês da mulher a Noite do Espumante, em que as advogadas foram recebidas para bate-papos e conversas voltadas às mulheres, aonde tivemos a presença da conselheira federal e ex-presidente da subseção, doutora Cláudia Prudêncio, que pôde conversar com toda a classe numa noite regada a espumantes, diga-se todo ele patrocinado, né? A subseção não paga bebidas alcoólicas com dinheiro da advocacia, isso é importante também que se diga, né? Tudo foi feito através de patrocínio e então as advogadas puderam também celebrar. E assim nós temos diversas celebrações ao longo do ano. No âmbito esportivo, a nossa comissão de esportes desenvolve e participa de diversas atividades. Por exemplo, participamos do Campeonato Estadual de Tênis com uma delegação de Blumenau, que sagrou-se a 2ª colocada estadual, que foi bastante importante, porque vencer de Florianópolis, por exemplo, que é a maior congregação de advogados, está na capital, e chegarmos em 2º lugar foi bastante importante. O campeonato de futebol feminino também tivemos uma excelente colocação, e o campeonato de futebol masculino também temos um time que já é tradicional e que tem aí viajado o estado tendo excelentes posições. E como a subseção tem trabalhado para valorizar a advocacia jovem, os novos profissionais que estão chegando aí na área? Nós entendemos, Jorge, que a jovem advocacia ela precisa não somente ter a OAB como o seu escudo institucional, como aquela instituição que fará valer as prerrogativas da advocacia, defenderá o jovem advogado no início da sua caminhada, mas também que a OAB possa capacitá-lo, possa dar a este advogado a oportunidade de ultraespecialização. E esta ultraespecialização significará para o advogado honorários no seu bolso. Porque hoje o advogado já não concorre mais com o escritório do lado. O advogado hoje não concorre mais com o colega da sua cidade. Ele concorre com advogados de todo o país. E muitas das vezes, inclusive, com advogados que hoje residem fora do Brasil. O processo hoje ele é todo virtual. As audiências ocorrem por videoconferência.
Os atendimentos ocorrem de maneira telepresencial. Nós temos hoje uma virtualização das relações jurídicas. E essa virtualização já não encontra mais barreiras físicas. E por não encontrar barreiras físicas, o advogado precisa estar capacitado, porque ele concorre com aquele advogado que está capacitado lá na Faria Lima, com o advogado que está lá no Rio de Janeiro, o advogado que está lá no Nordeste. Ele não concorre mais só com aquele que está do lado, só porque ele também concorre com o que está do lado. Claro. Então, a maneira com que ele tem e a maneira que a advocacia, que a OAB pode fornecer a ele para que ele concorra é ele estar ultra especializado. E o projeto Qualifica faz parte desta ultra especialização. Nestes diversos eventos de capacitação que nós temos feito em todas as áreas do direito, mas sempre focado naquele ensino útil, aquele ensino aplicado, aquela forma de atuação, de desenvolvimento da educação que dê ao advogado utilidade na prestação do serviço. Certo. E nesse sentido, né? Como é que o senhor vê a formação dos advogados de hoje? É necessário avançar, já que se abriu, né, esse leque aí de concorrência? Jorge, assim, hoje a formação jurídica, aquela tradicional que você tem na universidade, que você vai lá e tem aqueles 5 anos de aula, ela é o mínimo necessário. O mínimo. Hoje, o profissional do direito que se limitar a ter uma formação exclusiva do bacharelado em direito, infelizmente, ele terá muitas dificuldades no seu exercício profissional. O advogado precisa buscar qualificação constante. E essa qualificação constante não se dá só em cursos de pós-graduação. Ela se dá naquela formação de extensão, aquela formação continuada. É participar de cursos, de congressos, de seminários, de palestras, é aquela formação continuada, ininterrupta, que faz com que ele esteja atualizado. O direito muda todos os dias. Infelizmente, o Brasil tem um nível de segurança jurídica muito pequeno. Muito pequeno. A gente tem uma alteração da nossa jurisprudência direto. O tempo inteiro os nossos tribunais estão mudando de entendimento, o que é péssimo, péssimo para a sociedade, porque isso nos coloca num ambiente de instabilidade, de insegurança jurídica constante. Mas nós somos profissionais do direito. Nós vendemos o serviço jurídico. A advocacia vende serviço jurídico para os seus clientes. E nós precisamos vender segurança para o nosso cliente. E a gente vende segurança à medida em que nós estamos atualizados, à medida em que nós sabemos o que está acontecendo. E nós só sabemos disso se nós estamos presentes nestes eventos, nestes momentos em que a advocacia se qualifica. E ela se qualifica de modo constante. Por isso a importância do projeto Qualifica. Por isso a importância dos advogados participarem das comissões da OAB. Hoje nós temos 62 comissões das mais variadas temáticas, e estas comissões são colegiados em que são debatidos diuturnamente tudo o que acontece naquela área do direito. Lembro que a subseção de Blumenau teve a oportunidade de expandir de 37 para 62 comissões, de 300 para 741 advogados, membros dessas comissões, que são colegiados em que essa educação, esse debate, essa formação, ela é ininterrupta, ela é constante e ela é atualizadíssima, além da realização dos eventos. Então, o advogado, para que ele esteja preparado para esse universo de uma concorrência insana, nós temos hoje 1.400.000 advogados no Brasil, 4.000 advogados no âmbito da nossa circunscrição, Blumenau e Pomerode, e Santa Catarina, mais de 60.000 advogados. Ou seja, ou nós estamos atualizados, ou nós estamos preparados, ou nós entendemos que a nossa capacitação, ela não é uma opção, ela é uma obrigação, e uma obrigação de sobrevivência, ou nós ficaremos para trás e seremos engolidos por todas aquelas congregações de advogados, aqueles colegiados,
aquelas subseções, aqueles núcleos jurídicos, aqueles grandes escritórios estarão preparados, estarão atualizados e nos engolirão. Se nós não fizermos o mesmo, se nós não tivermos um choque de realidade e entendermos que nós precisamos estar atualizados. E esses hoje são os principais desafios da classe aqui na cidade? Não tenho dúvida, Jorge, não tenho dúvida, de que o desafio para que a nossa advocacia seja valorizada e para que Blumenau possa ostentar o título de advocacia mais bem qualificada do Brasil, e esse é o desafio da nossa gestão, é chegar até o final dela tendo a advocacia de Blumenau ultra especializada, e não estamos medindo esforços para isso, e digo esforços não só do ponto de vista de realização de eventos, mas em turbinar as nossas comissões e ali dentro poder fornecer para os advogados este constante aprimoramento. Nós estamos investindo fortemente, inclusive fisicamente, na reforma da nossa subseção, aonde nós estamos ampliando toda a área administrativa e ampliando a criação de ambientes de reunião dos advogados e de funcionamento das comissões. Então, nós estamos criando 3 grandes salas de reunião preparadíssimas com toda a tecnologia de eventos virtuais para que as comissões estejam reunidas e trabalhando de maneira eficiente e assim todos os advogados que participam das comissões tenham um ambiente adequado para as suas reuniões e tenham tecnologia suficiente para que essas reuniões tenham o maior alcance possível. Doutor, abrindo agora um parênteses, né? Estamos aqui falando sobre a Semana do Advogado. Recentemente surgiu uma denúncia de um possível ato libinoso de uma advogada que teria mostrado as partes íntimas para um detento na penitenciária de Blumenau, no parlatório. Como a OAB reage a esse tipo de denúncia, né? E quais são as medidas adotadas quando surgem denúncias contra o comportamento ou ação de um profissional da área? Vamos lá, Jorge. Esse é um caso que tem dado muita repercussão, infelizmente. Infelizmente, porque todo cidadão tem direito ao contraditório e ampla defesa. Todo cidadão tem direito a um julgamento justo e um julgamento em que a sua versão possa ser apresentada. Este caso ainda não foi levado a julgamento, nem perante a OAB, nem perante o Poder Judiciário, e já houve uma condenação pública prévia. Ninguém teve a oportunidade de ouvir a parte contrária. Ainda. A OAB fará o seu papel, a OAB tomará as medidas correicionais que lhe cabem, caso seja comprovado o fato que foi alegado num boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência, nós bem sabemos, é um documento unilateral que demanda, além dele, todo um conjunto probatório que precisará ser apresentado. E precisará ser apresentado tanto perante a ordem, porque a ordem é quem tem a prerrogativa, a exclusividade no julgamento dos advogados no que concerne o exercício profissional. Então, nós faremos toda a apreciação da documentação do que vier a título de acusação, ouviremos o advogado acusado, com toda a possibilidade de ampla defesa e contraditório, e só então, em seu âmbito interna corporis, a Ordem dos Advogados fará este julgamento disciplinar desta colega. Ressalto que todo julgamento disciplinar, todo processo disciplinar, por força da Lei 8.906 de 1994, tramitam sob sigilo legal. Então, não poderá haver, por parte da Ordem dos Advogados do Brasil, qualquer publicização deste julgamento. No âmbito judicial, da mesma maneira, há que se ter cuidado
parcimônia e um julgamento amplo do ponto de vista da amplitude do devido processo legal, com a oportunidade de defesa, de contraditório e só então o proferimento de um julgamento. Acaso comprovada a culpa desta colega ou de qualquer colega que eventualmente transgrida as nossas regras disciplinares e éticas, o colega é punido. E ele é punido com penas que variam de advertência a censura, suspensão e até mesmo exclusão dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas isso tudo demanda um processo disciplinar, administrativo, que oportuniza às partes a produção de provas. Tanto aquele que representa, que acusa um advogado do cometimento de uma infração, quanto do próprio advogado, no exercício pleno de sua defesa. Então, nós repudiamos qualquer pré-julgamento de qualquer cidadão, seja advogado ou não. E nós entendemos que há que se ter um julgamento justo no exercício da ampla defesa, para só então nós termos uma formação de culpa e depois da formação de culpa, uma condenação, caso essa culpa seja formada, ou uma absolvição, caso não. Em caso de o cidadão suspeitar de alguma falha no exercício profissional de um advogado, né, quais são os canais que ele tem para fazer denúncias? A OAB tem, inclusive no seu ambiente virtual, um espaço para eventuais denúncias, eventuais representações contra um advogado. O advogado, ele exerce um munus público. A função que o advogado exerce é uma função extremamente importante, relevante. Ele é o profissional que defende a liberdade, o patrimônio, a família, a honra dos cidadãos. Logo, ele exerce uma função que demanda extrema responsabilidade. Junto com esta extrema responsabilidade vem as consequências desta função. E o advogado que não cumpre rigorosamente aquilo que dispõe na Lei 8.906, que é o Estatuto da Advocacia, e o Código de Ética da Advocacia, ele pode ser punido. E ele deve ser punido se ele efetivamente não cumprir com este munus que ele possui, esta profissão que é tão importante, que é tão prestigiada, mas que demanda também tanta ética no seu exercício profissional. E essa ética, ela tem como vigia a Ordem dos Advogados do Brasil. E se engana muito fortemente aquele que pensa que a OAB não pune o advogado que transgride a ética profissional. Pune e pune muito. E às vezes, talvez até demais. O que a sociedade não sabe e não vê é porque os julgamentos disciplinares são sigilosos, por força de lei. Nenhum advogado anda com uma plaquinha dizendo: eu acabei de ser punido. Olha, eu estou suspenso. Eu recebi uma pena de censura. Ele não vai andar com uma placa dizendo que ele acaba de ser punido, porque o processo é sigiloso. Isso não significa que o advogado que tenha transgredido alguma norma não tenha sido punido. E digo não só por ser presidente da segunda maior subseção do Estado e acompanhar todos os processos disciplinares da nossa subseção, mas de quem ficou 12 anos na seccional catarinense, na OAB estadual, e nos últimos 3 na condição de conselheiro estadual, acompanhando centenas de processos e vendo que, por sessão, a cada sessão, e as sessões são mensais, nós tínhamos a exclusão de 5, 6, 8 advogados sendo excluídos da classe. Sem contar as dezenas de aplicações de penas de censura, de advertência, de suspensão. Mas, como disse, os processos são sigilosos. Isso é triste. Isso me deixa triste. Me deixa triste porque
eu digo com o coração aberto de que eu hoje represento 4.000 colegas e tenho orgulho, um orgulho imenso de dizer que considero a mais nobre das profissões, dada a natureza quase que sacerdotal da nossa profissão. E fico triste quando vejo colegas transgredirem os nossos ordenamentos éticos, porque são a base da respeitabilidade da nossa profissão. Mas não nos escondemos, Jorge, e punimos quando precisa punir, com muita dor no coração, porque a nossa função de punir o nosso colega é uma das mais ingratas, porque é o nosso colega, é o advogado que a gente conhece, é aquele que está lá fazendo audiência com a gente, está lá nos corredores dos fóruns conosco, que participa das nossas comissões, que está ali participando de eventos conosco. Mas a gente pune. Se necessário, a gente pune. E a gente não deixa passar. Agora, Jorge, e é importante também que se diga, aquele advogado que for acusado, aquele advogado que tiver as suas prerrogativas postas em xeque, se ele não for culpado, e se aquelas acusações forem falsas, e agora eu volto e cito o caso que mencionaste ao início, se aquelas acusações não forem verdadeiras, eu quero dizer que eu tenho pena de quem acusou levianamente, porque a Ordem dos Advogados do Brasil não admitirá a acusação de qualquer colega que venha despida de provas robustas e possa comprovar efetivamente que está sendo alegado, porque aquilo foi muito sério. Mas foi muito sério. E nós não deixaremos de investigar a fundo. E desta investigação, se houver a comprovação da culpa, haverá a punição respectiva à colega. Agora, o inverso também é verdadeiro. E necessário, né? Absolutamente necessário. E como a OAB acompanha o desdobramento da CPI do esgoto, já que ela se baseou em um documento elaborado pela entidade, né? Um levantamento feito pela entidade que conquistou, que trouxe ali a possibilidade, né, de alguns atos de irregularidades no quinto aditivo do contrato de concessão de esgoto de Blumenau. O que vocês esperam de todo esse processo, desse documento que vocês apresentaram à sociedade? Primeiro, Jorge, é importante que se diga que a OAB é uma entidade suprapartidária. A OAB não tem partido político. A OAB ela é uma autarquia pública federal de regime sui generis, de natureza sui generis. E ela tem uma função de guardiã da Constituição, dos direitos humanos, do Estado Democrático de Direito e das liberdades individuais. Logo, toda transgressão à ordem pública é de interesse da Ordem dos Advogados do Brasil. E é de um interesse que eu vejo como obrigatório. E eu entendo que a OAB não tem o direito de ser omissa. A OAB não tem o direito de ficar em silêncio. A OAB tem o dever de não ter uma predileção político-partidária. Mas ela tem também o dever de não ficar em silêncio. Uma vez havendo o indício ou a constatação de que algo não estava correto em relação àquela questão havida com este quinto aditivo contratual, a OAB, que faz parte do Conselho de Entidades da cidade de Blumenau, e nesse Conselho de Entidades nós temos, além da OAB, a ACIB, a AMP, CDL, Intersindical Patronal e a SOMAR. Nós, em reunião do Conselho de Entidades, nós deliberamos que antes do Conselho de Entidades tomar alguma providência, o Conselho de Entidades precisava de uma análise técnica do que estava acontecendo, uma análise técnico-jurídica daquele aditivo. Foi então
que a OAB criou uma comissão especial, temporária, com o objetivo específico de analisar esta contratualidade, esta concessão do esgotamento, do tratamento de esgoto sanitário em Blumenau. Mais especificamente, este quinto aditivo. Foi então que, por um ato desta presidência, nós criamos esta comissão composta por juristas especialistas na matéria de direito administrativo, que é o ramo do direito que trata de licitações e contratos públicos. Esta comissão, então, uma comissão independente, isenta, técnica, fez a análise e desta análise elaborou um parecer onde apontou diversas falhas, diversas irregularidades neste aditivo. É uma análise impessoal, uma análise não politizada, uma análise absolutamente técnica, uma análise que resultou num parecer, e este parecer resultou numa carta do Conselho de Entidades, dirigida ao prefeito municipal, sugerindo a ele que revogasse este aditivo, porque tratava-se de um ato administrativo, portanto, passível de reanálise pelo próprio prefeito. O prefeito recebeu muito bem essa carta, tivemos um excelente diálogo, técnico, impessoal e suprapartidário. Esta carta, levada ao conhecimento de toda a sociedade, também levada ao conhecimento, portanto, da Câmara de Vereadores, do Ministério Público e de toda a sociedade blumenauense, motivou por parte da Câmara de Vereadores a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito. Esta comissão, sim, tem um interesse, um viés, que é natural da Câmara de Vereadores, é natural do ambiente político da Câmara de Vereadores, a existência sempre de um debate politizado. Portanto, do debate politizado, a OAB não participa. A OAB se mantém alheia ao debate político-partidário. A nossa função é técnica, a nossa função é jurídica, a nossa função é de vigia do Estado Democrático de Direito. Fizemos a nossa parte, constituímos uma comissão técnica, elaboramos este documento, que é bastante amplo, é bastante bem estruturado, e ele ficou disponível, então, aos órgãos que têm as atribuições de tomar as próximas providências, que, ao meu sentir, houve este ato de um passo atrás do município ao revogar. A Câmara de Vereadores tem seguido com a sua comissão, o Ministério Público também está analisando a situação. Então, estão todos voltados à análise desta problemática e no interesse, parece-me, bastante positivo de todos estes órgãos. E aí eu vou desde o Poder Executivo ao Legislativo, Judiciário, Ministério Público, em encontrar a forma de solucionar esta problemática que já é antiga do tratamento de esgotos no nosso município. Precisamos avançar muito nesse sentido. A OAB fez o papel dela, né? Exatamente. De mostrar juridicamente uma situação. Aí, cabe aos administradores públicos, né, tomar a decisão. Bom, presidente, queria que o senhor deixasse uma mensagem para os advogados e advogadas, né, nesse mês tão especial, que é o mês do advogado. Com certeza, Jorge. Quero dizer aos colegas advogados e advogadas que nos ouvem hoje do orgulho que eu tenho em hoje poder representá-los e dizer a todos da felicidade em comemorar o mês da advocacia, mas de comemorar com o peito estufado, de que a advocacia de Blumenau e Pomerode é uma advocacia respeitada,
é uma advocacia tida como uma advocacia de excelência, não só pelo restante do estado de Santa Catarina, mas por toda a nossa classe Brasil afora. E eu tenho o desejo legítimo de que esta excelência aprimore-se cada vez mais, para que nós possamos cada vez mais termos orgulho da nossa classe, dos nossos quadros de advogados aqui nas duas cidades que abrangem a circunscrição da OAB de Blumenau, Blumenau e Pomerode, e dizer que a nossa entidade está de portas abertas para receber todos os nossos colegas, para defendê-los de maneira altiva e corajosa no âmbito das nossas prerrogativas, dos nossos interesses institucionais, e de uma OAB que não se omite, de uma OAB que está atenta a tudo o que acontece na nossa sociedade, atuando de maneira a colaborar com o desenvolvimento dos municípios de Blumenau e Pomerode, seja brigando e tendo êxito nas questões tributárias envolvendo os honorários dos nossos colegas, como conseguimos, através do mandado de segurança, excluir a incidência de ISS sobre os honorários de sucumbência, feito repetido no município de Pomerode, em que não houve a necessidade do mandado de segurança, mas através de direcionamento de ofício direto ao município, conseguimos esta exclusão por conta do próprio entendimento jurisprudencial atual. Uma OAB que não se omite nas questões envolvendo os nossos interesses sociais, e que a presença dos nossos colegas junto à nossa entidade, junto às nossas 62 comissões, sempre haverá de fortalecer a nossa classe. Então, com isso, eu agradeço o espaço concedido hoje pela Rádio Itaberá, e me despeço de todos, desejando uma excelente semana e um excelente mês de agosto, em que nós comemoramos o Dia da Advocacia. Obrigado, Pedro Cascais Neto, presidente da subseção da OAB de Blumenau, falando sobre o mês da advocacia.